Então, os primeiros 7.000 anos foi do ano 25.000 ao ano 18.000 a.C. Depois, do ano 18.000 ao ano 11.000 a.C., teve mais uma semana de 7.000 anos. Como que a gente sabe que é uma semana? Carta de Pedro. Porque um dia para o Senhor são como 1.000 anos, e 1.000 anos como um dia. A semana tem 7 dias, 7.000 anos. Está lá, o Pedro já falou isso. Vocês tinham lido, né? Segunda carta de Pedro. Porque um dia para o Senhor são como 1.000 anos, e 1.000 anos como um dia. Pronto, é isso. É a semana de 7.000 anos. 4 delas dá um mês. 28.000 anos, como o nosso mês lunar de 28 dias. Só que a gente faz um arranjo para harmonizar com o ciclo solar e dá 30. Mas isso é um jeitinho. É uma harmonização. Entenderam? Então, quanto tempo que dura uma raça na Terra? Um mês. Um mês celeste. Um mês. Um mês. Bom, no ano 11.000 a.C., que foi o final de 7.000, 7.000 estava na metade do ciclo, né? Não estava na metade do ciclo? Que é a parte Aí começou a cair. Nessa época, diz Emmanuel, muitos dos espíritos exilados egípcios começaram a voltar para a capela. Os exilados que conseguiram se redimir começaram a voltar para suas mães, para suas esposas, para seus maridos, para seus filhos, que eles deixaram lá naquele mundo distante, porque não tiveram condições de acompanhá-los. Porque tem uma notícia desagradável. Não dá para levar a família, não. Só se alguém quiser te acompanhar, mas aí é por amor. O degredo, você vai sozinho. Vai sozinho. Degredo é uma medida extrema. É uma medida extrema. Então, terminando o ciclo crescente, começou o ciclo decrescente. De 11.000 até 4.000 anos antes de Cristo. E depois de 4.000 anos antes de Cristo até 3.000 anos depois de Cristo. Gente, o que é 4.000 anos antes de Cristo? Adão! Raça adâmica. Eu não chamaria de raça, chamaria de período adâmico. Nós estamos na última parte da queda. Adão significa que teve 2 peneiradas e os que sobraram e não conseguiram voltar para a capela estão tendo uma última chance. Porque não é o final do ciclo decrescente? Não foi assim? Vocês estão acompanhando, gente? Olha, ciclo crescente, 25.000 a 18.000. 18.000 a 11.000 a.C. 11.000 a.C. teve uma peneirada. Teve muita gente que voltou. Alguns ficaram. Depois, 11.000 a 4.000 a.C. teve uma outra peneirada. Mais um tanto conseguiu voltar. Mas os mais rebeldes ficaram. Por isso que a Bíblia começa com a história da queda de Adão. O que é a queda de Adão? É a segunda peneirada da turma de capela que não conseguiu voltar. Então, o que eu estou dizendo para os senhores? A Bíblia começa com Gênesis, termina com Apocalipse. A Bíblia toda é a história desses 7.000 anos, dessa semana aqui. E isso que eu estou falando é a chave do cofre. Por isso que ela começa com a história do Adão, da queda do Adão. O Adão que caiu, gente, é a última chance. É o resto do resto
do resto de Capela. Viu, gente? É a turma mais teimosa que existe na face da terra. E a maioria está no movimento espírita. Né? Porque é a última chance, fala, ajuda eles em si, mostra para eles o ciclo para ver se eles entusiasmam de voltar. E o Apocalipse é o quê? O que é o Apocalipse? O Apocalipse, porque aí não dá para entrar nisso, porque num seminário assim tão grande, esses 7.000 anos aqui, eles têm várias equações e vários ciclos menores. Aquele negócio de taça, de selo, de trombeta do Apocalipse são símbolos para esses ciclos menores. Já mapeei todos eles. Todos. Nós estamos escrevendo uma obra que vai ter isso tudo. Eu devo ser crucificado no movimento espírita por causa disso. Mas está tudo com base aqui na obra de Kardec, não está? Está aqui na Gênese, está aqui na obra do Chico. Não tem mística nisso. O Emmanuel tratou desse ciclo lá no Caminho da Luz, dos 1260 anos. Eu só desenvolvi e fui trabalhando. Não tem mística nenhuma nisso. Então, a Bíblia, gente, é só a história desses 7.000 anos. Por isso que quando Kardec pergunta lá para os Espíritos na obra básica, no Livro dos Espíritos, em que época viveu Adão? 4.000 anos antes de Cristo. Tem gente que acha que Adão é um homem. Gente, Adão é 1/4 da raça. É a raça capelina, que começou 25.000 anos antes de Cristo. É o último período de 7.000 anos do ciclo. É uma semana. Isso é que é Adão. Por isso que Paulo fala simbolicamente no primeiro Adão e no segundo Adão, que é Jesus. Um Adão que caiu e o outro que veio para erguer. Entenderam o símbolo agora? É isso. E o que o Apocalipse fala? O Apocalipse relata os principais acontecimentos do ano 100 depois de Cristo até o ano 3000 depois de Cristo. Sendo que nós estamos na virada dos últimos 1000 anos. Essa virada é aquela que fala lá da guerra do Armagedon, daquela coisa toda, daquela confusão toda, que o diabo ia ficar preso 1000 anos, vocês lembram disso? E que depois de 1000 anos... Então, vou dar uma notícia para vocês. O mundo de regeneração mesmo, com letra maiúscula, só depois de 3000 depois de Cristo. Vai demorar 1000 anos para a gente construir um mundo de regeneração mesmo. 1000 anos. Então, vamos ficar tranquilos. Vamos ficar tranquilos. Mais ou menos. Porque... o que vai cair de taça, de trombeta agora não está. Né? Agora é o auge do ciclo, porque nós estamos na pontinha da queda. Na pontinha da pontinha da pontinha. Deu para entender? Não é maravilhoso isso? Por isso que lá no Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, e no A Caminho da Luz, Emmanuel diz assim, Jesus conversando com Iléu, que é o ministro dele, ele fala, eu quero entregar o cetro da civilização para a América. Vou tirar das mãos da Europa e vou entregar para a América. E a nova raça vai ser na América. Sabe aquela nova raça, mais 28.000 anos, que vai... Isso aqui está uma vergonha, né? Isso aqui está uma vergonha. Mas não tinha jeito, eu vou fazer o quê? Estava lá no aeroporto, não tinha onde anotar. 3.000 a 31.000 anos depois de Cristo, depois 31.000 a 59.000. Então tem mais 2 ciclos de 28.000 anos. A nova raça nasce na América. Por isso que é Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Sabe por quê? Humberto de Campos fala lá no Brasil, coração do mundo, que ninguém lê. Fica criticando a obra, mas não estuda a obra.
Bom, é porque falar isso aqui, aí vai ficar parecendo. O Chico fala que nessa entrevista não podemos esquecer que grandes imensidades territoriais na América, na África e na Ásia nos desafiam a capacidade de trabalho. Já deu a dica aqui. América, Ásia e África. Vai ser a nova configuração continental aí do mundo. O que vai acontecer? Não sei. Já mandei um e-mail lá para os grandes instrutores e ministros de Jesus, mas não responderam. Por enquanto. Não podemos olvidar também que a Europa superalfabetizada se encontra num karma de débitos clamorosos à frente da lei, em dolorosa expectação para o reajuste moral que lhe é necessário. Aqui mesmo no Brasil, olha a revelação do Chico. Uma nação com capacidade de asilar 900 milhões de habitantes. Como é que é? Capacidade, o Brasil tem capacidade para asilar. O que significa isso, gente? 900 milhões de imigrantes. Vai misturar japonês, chinês, indiano, africano, tudo, misturar tudo, eles vão casar, ter filho, tudo para preparar a nova raça. Que vai ser uma mistura de escandinavo, italiano, espanhol, com brasileiro, americano do norte, africano, chinês, mas uma mistura, vai ficar bonito. Vai ficar bonito. Mais bonito que a gente, com certeza vai. Porque aqui vai ser um caldeirão de mistura. Um caldeirão de mistura. E aqui, os espíritos que virão para a América, fugindo dos terríveis acontecimentos dolorosos, vão encontrar a mensagem consoladora do Evangelho para reerguê-los. E eu espero que esses milhares de seres que vão procurar as casas espíritas aqui de São José do Rio Preto, nós tenhamos doutrina espírita de verdade para oferecer. Porque, por enquanto, o movimento espírita está cheio de fantasia e de misticismo idiota. A hora que começar a chegar gente aqui que perdeu a família inteira, em maremoto, em guerra, gente sofrida, precisando ser consolada, precisando receber explicações lógicas da evolução da vida, as nossas casas espíritas têm que estar preparadas para parar de falar abobrinha e falar coisa que é verdadeira. E ensinar a doutrina espírita de verdade. Porque nós vamos receber muitos corações em lágrimas, gente. Muitos corações em lágrimas. Por isso que aqui é a pátria do Evangelho. Por isso que aqui é a pátria do Evangelho. Isso é... Vamos só abrir para pergunta daqui a pouco. Eu acho que a casa espírita representar o seu papel é o seguinte. Eu vou falar assim de uma forma bem aberta. É nós pararmos de abordar assuntos que não têm importância nenhuma para a nossa vida moral e para a nossa evolução espiritual. Por exemplo, eu sou um espírito talvez caído aí de vários vagões.
Qual a importância que tem para mim saber quem que Chico foi e quem que Chico não foi? Nada. Porque se eu não resolver as deficiências morais que eu tenho, eu vou ser exilado de novo. E com os livros tudo lá na mão, de quem que o Chico é reencarnação e quem que não é. Aí eu vou ser homem neandertal lá no outro mundo, ficar estudando quem que o Chico foi reencarnação. Se o corpo de Jesus é material, se é fluídico. Entende? O que é o verdadeiro? Então, eu acho que nós sermos primeiro humanos, ao receber um pai, uma mãe que perdeu um filho e falar, olha, o Deus que eu aprendi na doutrina é um Deus universal. Nós aprendemos aqui na doutrina que nós somos espíritos imortais. Vocês entenderam, gente? Eu fui agora em setembro fazer o lançamento da tradução do Novo Testamento lá em Goiás. Cheguei lá, um diretor da Federação Espírita Brasileira perdeu uma filha de 22 anos num acidente de automóvel. E aí fomos jantar com eles, e ele chegou para mim e falou assim, olha, eu nunca imaginei que essa doutrina era tão consoladora. Porque eu vou falar para você, se não fosse essa doutrina espírita, eu estava morto. Eu estava morto. Estava morto. E a moça, 15 dias antes de falecer no acidente, olhem só, na mocidade espírita, com os companheiros, teve uma dinâmica lá, ela falou para os companheiros assim, eu vou morrer jovem num acidente. Que isso? Para com isso. Brincaram. Ele ficou assim. Uma semana antes, ela liga para a tia e fala, tia, eu quero te pedir uma coisa. O que foi, minha filha? Ampara a minha mãe, tia. Não deixa ela cair em depressão, não. Eu falei, minha filha, por que você está falando isso? Sua mãe está com algum problema? Não, tia. Só estou te falando isso. Ampara a minha mãe, não deixa ela cair em depressão, ela vai precisar muito de você. 4 dias antes do acidente, mandou uma carta despedindo-se da melhor amiga e deixou 2 bilhetes, um para o pai e um para a mãe. No dia do aniversário do pai, ela saiu, deu um beijo, agradeceu, falou que foi uma honra ter nascido naquela família e deu adeus para o pai e para a mãe. E não voltou para casa. Então, doutrina espírita essencial é essa. Agora, você imagina um pai desse chegar na casa espírita e está o expositor lá falando de corpo de Jesus, reencarnação de Chico Xavier. Nós não temos esse direito, gente. Pelo amor de Deus, me desculpem a franqueza. Nós não temos o direito de fazer isso com semelhante. Ficar discutindo essas bobagens. Perdendo tempo com essas fantasias, com esse misticismo. Milhares de criaturas chorando na nossa porta. Precisando ser consolada. Precisando ser consolada. Não é? Por exemplo, eu saí para vir fazer o seminário aqui, meu sogro está com metástase. Eu deixei minha esposa lá com um pai que está praticamente desencarnando. Não é? Mas nós estamos confiantes. Toda semana lá fazendo culto com ele, preparando ele para a desencarnação. Não existe doutrina mais consoladora do que essa, não, gente. Não tem. Não tem. Então, é isso, sabe, querido? Eu acho que o que a casa tem que fazer não é essa regrinha, colocar regrinha, não é isso, não. É o amor. Chegou a pessoa lá, atender a pessoa, o que você está precisando? Porque às vezes a pessoa está precisando conversar. Ah, não posso conversar com você, não. Você tem que passar pelo curso de não sei o quê e tal. Aí depois que você passar pelo curso de 3 anos, eu converso com você. A pessoa morreu de depressão. Né? Então, é voltar para o amor. Para o amor. Receber. O que você está precisando, meu irmão? O que você está precisando? Eu estou desesperado, eu quero suicidar. Não, vem cá, vamos conversar. Olha, Deus é Deus de um universo infinito. E aí vamos falar tudo isso. Nós somos filhos imortais. Nós estamos em evolução. Olha aqui, olha as contas aqui. Está tudo certo, fica tranquilo. Confia e segue. Isso é...
Isso eu acho que não tem. Isso não tem. Em lugar nenhum. Né? E nós precisamos manter essa chama viva. Viva. Da doutrina espírita e do Evangelho. Do Evangelho. Ô, gente, Jesus é governador espiritual do homem. O que ele veio fazer aqui, gente? O que o governador espiritual do homem? Ele é um Cristo. Veio aqui para ensinar para a gente tudo que a gente precisa moralmente aprender para sair da terra. Porque existe um universo cheio de beleza e felicidade esperando a gente. E por que nós não podemos ir? Por quê? Porque nós estamos cheios de débito aqui, ué. Cheio de amarras. Cheio de deficiências. Cheios de imperfeições morais. Então esse é o sentido. Esse é o sentido. Então eu gostaria de dizer que esses 7.000 anos, tem outras divisões aí, esses 7.000 anos também, tem uma semana profética de 2.520 anos. 2.520 anos já é um alinhamento dos planetas do sistema. Porque a cada 2.520 anos, todos os planetas e os sóis ficam alinhadinhos numa direção do universo. Fica tudo em fileira, alinhadinho. Isso marca um ciclo também, 2.520 anos. E esses ciclos de 2.520 anos ocorrem dentro desses 7.000. Metade desse ciclo é o ciclo de 1.260 anos, da besta, aqueles ciclos lá do Apocalipse. A mensagem que eu queria deixar aqui é o seguinte: o Apocalipse é uma revelação de ciclos. Não é uma revelação de acontecimentos. Não dá para saber o que vai acontecer. Dá para saber o ciclo. Olha, agora nós estamos vivendo um ciclo X. Para terminar isso, eu queria falar essa vergonha desse papel aqui. Meu Deus do céu. Está aqui dentro. Que existe, já que eu falei de mês, de ciclo de 2000, tem uns ciclos menorzinhos, viu, gente? Mas esse é, nossa, esse é fácil. O rei Acás estava doente. Isaías, isso está no capítulo 38 de Isaías, versículos 5 a 8. Isaías foi lá visitá-lo. E o rei falou: estou muito doente, vou morrer. Ele falou: você sabe por que você está doente assim, né? As coisas que você andou fazendo, que não estava na programação espiritual. Mas eu estou com uma notícia aqui: se você se arrepender, você vai ter uma moratória. Essa foi a conversa. E aí está dito assim: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Vou te dar 15 anos de moratória. Guardaram isso? Assim, eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acás. Assim retrocedeu o sol os 10 graus que já tinha declinado. O sol voltou? Gente, isso é parábola. Sabe o que ele está revelando aqui? 10 graus do relógio de Acás são 15 anos. Entenderam agora? Não. Por que não? Essa é uma réplica do relógio de Acás. É um relógio de sol, gente. 10 graus representam 1 hora. E aqui então eu estou revelando um outro ciclo do Apocalipse. 1 hora no Apocalipse representam 15 anos. 15 anos.
Uma hora apocalíptica são 15 anos. Por que eu estou dizendo isso? Por quê? Em 1938, Emmanuel diz assim no A Caminho da Luz: vive-se agora na terra um crepúsculo, ao qual sucederá profunda noite. E ao século XX compete a missão do desfecho desses acontecimentos espantosos. Crepúsculo é que hora? 6 horas da tarde. Isso ele escreveu em 38. No livro Segue-me, ditado em 1973, ele fala assim: o mundo atual, na esteira das transições angustiosas e amargas, não parece mergulhado nas sombras que precedem a meia-noite? Sombras que precedem a meia-noite? Ou seja, em 1973, a gente estava mais ou menos perto da meia-noite. Em um livro chamado Mãos Dadas, psicografado em 1999, numa penúltima mensagem chamada Nas Convulsões do Século XX, Emmanuel fala: adentramos na noite profunda. Bom, vocês estão vendo a hora? 38 estava no crepúsculo, 73 estava aproximando da meia-noite, 99 já estava perto da meia-noite. Depois de 10 anos fazendo conta, é duro, gente. O negócio não é fácil, não. 1h30 da tarde, 1857, 13h30, no relógio cósmico, Kardec publica o Livro dos Espíritos. 1937, 19 horas. 1952, 20 horas. Porque 1 hora em 15 anos? 1952, 20 horas. 1967, 21 horas. 1982, 22 horas. Aí, o livro segue-me. 1997, 23 horas. 2012, meia-noite. Meia-noite. O dia está acabando ou está começando? Depende. Se você for pessimista, está acabando. Mas nós somos espíritos imortais otimistas. Está começando um novo dia a partir de 2012. Mas as trevas são profundas. Profundas. O que vai acontecer? Se alguém falar para você, está blefando. Está blefando. Porque o que vai acontecer foi motivo de deliberação dos cristos que se reuniram na atmosfera terrestre. Eles já se reuniram pela terceira vez. Já decidiram. Nós não sabemos. Mas está tudo controlado. Está tudo sob o esquema. Está tudo sob o mais controle absoluto. E não tarda muito, porque a cada 15 anos aí, a 1 hora, vai raiar um novo dia da nova era do mundo de regeneração. Né? Que é uma surpresinha, né? Depois vocês vão fazendo conta aí 2012, vocês vão ver onde que vai chegar 2057, que hora que vai ser. Raiar do dia. Raiar do dia. O dia começando a raiar. Aquela data que o Emmanuel deu lá, 2057.
Isso está onde? Está lá no Isaías capítulo 38, versículos 5 a 8. Por quê? Porque a Bíblia, na Bíblia toda, tem todos os ciclos menores desse ciclo de 7.000 anos. Todos eles. Todos esses ciclos menores dessa semana de 7.000 anos, está tudo lá na Bíblia. Tudo certinho. As fases, o que é, o que acontece. E a gente precisa estudar esses ciclos, que eles têm momento de crescimento e momento de decréscimo. Então você pode estudar a evolução das sociedades, as revoluções sociais, os movimentos econômicos, os movimentos migratórios, tudo baseado nesses ciclos. E isso é estudo para nós espíritas para os próximos 100 anos. Nós temos que pegar a codificação, pegar a obra do Chico e estudar isso. Estudar isso. Mas por enquanto eu não estou vendo espírita fazer isso. Por enquanto não estou vendo fazer isso. Por isso, gente, eu gostaria só de falar, antes para a gente abrir só para pergunta, né, que o nosso tempo já esgotou. Deixa eu ver se eu acho aqui uma apresentação aqui. Oh, gente. Não é possível que eu não trouxe. Eu achei que estava aqui, mas não está, gente. Bom, dentro em breve vai entrar no ar um site, nós estamos elaborando um site, do Instituto Emmanuel de Estudos Bíblicos, que é um instituto que nós estamos criando. Por que é estudos bíblicos? Porque nós entendemos que primeira, segunda e terceira revelações estão unidas. Claro, isso está na codificação, não é novidade nenhuma. Então, todos esses estudos aqui, nós vamos disponibilizar nos sites através de palestras, áudios, vídeos, companhias de teatro, já temos curta-metragem, já ganhamos um canal de televisão para fazer programas, para fazer um tanto de coisa. Então vai ser tudo com o apoio da Federação Espírita Brasileira, em parceria com outras federativas. Então é um movimento de braços dados com o movimento federativo, não é nenhum trabalho paralelo, está tudo vinculado com as federativas, mas numa tentativa de despertar no movimento espírita um novo momento de estudar a codificação, estudar as obras do Chico, ter acesso a filmes, música, peça de teatro, tudo isso voltados para esses temas de espiritualidade, para essas leis eternas, para essa visão, onde as pessoas vão poder ter acesso a tudo isso. Então, assim que o site já for ao ar, a gente vai começar, nós temos ideias assim, são muito maravilhosas, tem muita coisa bonita já, né? Curta-metragem filmado já, é muito bonito, e eu acho que é uma contribuição que a gente pode dar aí para resgatar esses valores essenciais da doutrina espírita. Né? E lá, gente, eu prometo que nós vamos colocar nesse site todos esses materiais de estudo aí, para todo mundo consultar, poder baixar. E a nossa ideia, se Deus quiser, é fazer da seguinte maneira. Todo o conteúdo lá, você vai poder baixar sem pagar nada. Nós estamos querendo fazer da seguinte maneira. Quem entrar no site vai ser inspirado a deixar uma contribuição, se puder e se quiser. Os que puderem contribuir mais, contribuem mais. Os que não puderem contribuir nada, não contribuem com nada. Quem estiver baixando por má fé, não quer dar nada, aí ele precisa baixar tudo mesmo, né? Esse é o que mais precisa baixar, tudo mesmo. E vamos construir dessa maneira. Uma coisa através de assinaturas de doação, quem quiser participar, livre lá, aberto, quem quiser
ver esse sonho concretizado, as coisas sendo realizadas. O projeto que a gente tem pronto, já foi feito um curso de cinema espírita, 1 ano, nós fizemos um curso de cinema espírita, e no final, com os maiores profissionais de cinema do Brasil, que foram professores, e no final do curso montamos um curta-metragem de 15 minutos, gente. É uma história de um espírito que não sabe que desencarnou. É um curta-metragem filmado em alta definição. Alta definição. É maravilhoso. Temos o livro Paulo Estevão, que foi transformado em 72 sonetos, e um rapaz fez um desenho de giz de cera. É um negócio que você coloca assim, os desenhos de giz de cera com música, e os textos, criança fica assim, magnetizada. Né? Temos uma turma que está montando um videogame de evangelho e doutrina espírita para estimular o jovem, um brinquedo super inteligente, para aprender doutrina e tudo, para tirar o jovem do videogame de luta, de sangue, mas também criar um videogame que seja interessante, que dê vontade de jogar, né? Uma coisa apetitosa. Temos poemas do Chico que foram musicados e que estão sendo arranjados pelos maiores maestros e arranjadores do Brasil. Um quarteto de cordas com orquestra. Gente, vai ser uma coisa maravilhosa. São coisas maravilhosas que eu acho que é uma forma que a gente tem de contribuir. Eu acho também que esses estudos, essas pesquisas, não pode ficar só comigo, eu tenho o dever de passar isso. E outras pessoas também chegarem, que possam contribuir, que possam acrescentar. E com certeza nós vamos criar uma nova onda de estudo, de prática séria da doutrina para fazer frente a essa meia-noite que está se aproximando. Né? Vamos abrir para as perguntas, né? Quem? Vamos abrir para 2 pessoas, desçam até nós aqui, para escrever a pergunta que nós vamos, nosso tempo também já está vencendo aqui, o pessoal também tem necessidade de fechar o teatro daqui a pouco. Então, se alguém quiser perguntar, que venham 2 criaturas até aqui, você quer? Alguém quer? Enquanto eles chegam aqui e façam a pergunta para o Valdir, a gente agradece muito a participação. Queríamos agradecer. Tudo isso foi aqui movimentado com participação espontânea. A sessão do teatro, nós devemos agradecer ao proprietário do SETA, que cedeu gratuitamente. A filmagem, um outro companheiro está fazendo, a fotografia, um outro companheiro está fazendo, o Dudu, espontaneamente no som. E nós agradecemos a paciência de todos vocês, de entenderem que, dentro das possibilidades, a gente pode fazer tudo isso. Agradecemos muito e esperamos que o retorno seja de muita paz, de muita luz. E assim que disponibilizar o site estiver em funcionamento, nós vamos estar divulgando através desses e-mails que o pessoal aqui passou e por outras formas também. Muito obrigada pela presença.